Só um aviso aos irmãos, antes de lermos a porção da Palavra do Senhor, no próximo domingo, dia 31, o nosso culto não será realizado às 18 horas, mas às 20 horas. Depois do culto, nós vamos estar nos confraternizando abaixo, como igreja, como irmãos, todos estão convidados. A irmã Francinete e a irmã Francis estão responsáveis pela organização dos quitutes. Então, os irmãos que tiverem possibilidade de trazer os quitutes, procurem a irmã Francis e a irmã Francinete, elas estão organizando. No próximo domingo, dia 31, o nosso culto da noite será às 20 horas e não às 18 horas. Pela manhã, culto normalmente às 9 horas. Convido os irmãos a ficarem de pé e vamos ler a porção da Palavra do Senhor. Será pregada agora. Abra a Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Vou ler os 18 primeiros versos. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Os irmãos podem sentar e vamos orar ao Senhor Deus. Deus eterno, te louvamos, Senhor, por este dia de festa, o dia do Senhor, dia que tu mesmo preparaste para que teu povo, de forma pública, te cultuasse, exaltasse o teu nome e assim proclamasse, Senhor, as tuas virtudes, porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te louvamos porque hoje, Senhor, no dia do Senhor, podemos, como disse o profeta Isaías,
comprar pão, leite, sem dinheiro. Podemos usufruir de todos os benefícios que o Senhor nos concede. Por isso os puritanos chamavam este dia o dia da feira da nossa alma, Senhor. Obrigado porque até que o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor nos tem conduzido, nos pastoreado nas tuas veredas, e hoje o Senhor nos tem trazido novamente a este local para a comunhão dos santos. Engrandecer o teu nome, te louvar, te exaltar, e também, Senhor, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer os nossos pecados. Temos confessado, Senhor, as nossas iniquidades diante de Ti, certos de que o Senhor é longânimo para conosco, certos de que o Senhor não nos trata consoante as nossas iniquidades, mas o Senhor, que imputou a justiça de Cristo em nós, nos perdoa, Senhor. Nós te louvamos por isso. Por esta razão, nós adentramos a Tua presença com a nossa consciência limpa diante do Senhor, sabendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, sabendo que não temos a ilusão de acreditarmos e nos firmarmos em justiça própria, porque não a temos, Senhor. Se conosco nesse momento, recebe a nossa adoração, me abençoa, Senhor, na pregação da Tua palavra também, me dá as condições necessárias, supre, Senhor, as minhas necessidades para que a Tua palavra seja pregada com graça, com verdade, com acuracidade também, na dependência do Teu Espírito, para edificação, conforto, consolo da Tua igreja e para a salvação, Senhor, daqueles que ainda se encontram em trevas, daqueles que ainda se encontram sem pastor, para que eles sejam assim, Senhor, também arrebanhados por Ti e que possam usufruir, Senhor, dessa bênção que é fazer parte do Teu povo, do Teu rebanho, e sermos ovelhas, Senhor, do Teu pastoreio. Abençoa também os enfermos, aqueles irmãos que já estão viajando, estão gozando de recesso, de trabalho, que o Senhor os guarde, os proteja, lhes dê todo o bem, Senhor, necessário para que eles permaneçam firmes nos Teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A nossa convicção, alegria, satisfação cristã, elas se fundamentam numa certeza, na certeza de que aquele que nos chamou, daquele que nos salvou, esse tem cuidado de nós, como diz a palavra de Deus. O Senhor nos tem dado todo sustento espiritual, todo o alimento necessário e tem nutrido as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, ou como diz a palavra de Deus, uma figura que aparece também nas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é a realidade de que Deus é o nosso pastor. Disso trata os versos, ou tratam os versos que acabei de ler com os irmãos aqui. Os versos estão na segunda sessão, findando a segunda sessão, é o último capítulo da segunda sessão do Evangelho de João, que teve início no capítulo 5. Aqui, nessa sessão, do capítulo 5 ao capítulo 10, o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, nos traz uma dura objeção por parte dos judeus, da liderança judaica que influenciava o povo, é uma objeção que eles apresentam contra o próprio Cristo, contra o Senhor Jesus, o bom pastor. Aqui nesses versos, os irmãos percebem uma divisão clara que João nos traz, não há esforço nenhum da parte do pregador, do exegeta, do hermeneuta, em ver a divisão do texto, onde nós temos nos 5 primeiros versos a parábola ou uma figura usada por Cristo, um quadro pintado pelo Senhor Jesus. No verso 6, João nos informa que os fariseus a quem Jesus estava dirigindo as suas palavras diretamente não entendem as palavras de Cristo. E do verso 7 até o verso 18, nós temos a explicação de Jesus aqui. E é para isso que nós vamos olhar nesse momento e considerar esses versos de forma breve sobre o tema O Bom Pastor. A pergunta que eu fiz quando estava estudando durante a semana é: por que Jesus usa a figura de pastor? Alguns estudiosos dizem que próximo de onde Jesus estava havia um curral, havia
um rebanho, ou melhor, um curral, onde os pastores que iam a Jerusalém conduziam os seus rebanhos, as suas ovelhas até ali. E não apenas as suas ovelhas, propriamente ditas, mas vários pastores colocavam as suas ovelhas no mesmo curral. E cada pastor, no momento de retomar as suas ovelhas, as chamava, e elas então ouviam a voz do seu pastor e seguiam o seu pastor específico e não o outro pastor. É possível, é muito possível que talvez tenha sido essa a figura, ou a razão melhor, que Cristo tenha usado para então expressar esse sermão aqui que nós acabamos de ler. Mas a verdade, irmãos, é que a figura de um pastor, um pastor de ovelhas, ela é muito comum na época de Jesus, mas não apenas isso. Ela é uma figura que aponta para o próprio Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. Lá nas Escrituras do Antigo Testamento, que são as Escrituras nas quais os judeus estão se apoiando para defender todo o seu orgulho nacional e religioso, ali nas páginas do Antigo Testamento, Deus é apresentado como pastor, ele é apresentado como aquele que enviará pastores para cuidarem do seu povo ou do seu rebanho, e até o povo mesmo, o povo de Israel, em muitas passagens bíblicas, usa a linguagem de ovelhas, usa a linguagem de pastoreio. Mas ainda, qual é a razão de Cristo usar essa figura? Há base no Antigo Testamento, e eu disse aos irmãos no domingo passado, findando o capítulo 9, quando Jesus disse que os fariseus eram cegos, verdadeiros cegos espirituais, quando os judeus perguntaram, acaso nós também somos cegos, alguns dos fariseus, Jesus disse no verso 41, se vocês fossem cegos, isto é, se vocês dissessem que não veem nada, se vocês se vissem como necessitados, como precisando de guia, como precisando de instrutor, então vocês não teriam pecado algum. Vocês seriam perdoados à semelhança do que ocorreu com aquele homem cego de nascença, que humildemente confessou a Cristo, se prostrou diante de Cristo e reconheceu como Filho do Homem ou como o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus disse mais aos fariseus, porque agora dizeis, nós vemos, então é o orgulho deles, eles diziam que eles entendiam tudo, que eles sabiam tudo. Jesus disse, subsiste o vosso pecado, ou o pecado de vocês permanece. Eu disse no domingo passado, quando Jesus afirma o que os fariseus diziam, eu vejo, está aqui a realidade de que eles se autopastoreavam. Eles não se viam como necessitados de guia. Eles não se viam como necessitados de pastores, porque eles são os pastores de Israel na ótica deles. São os fariseus que se veem como pastores. São os fariseus que se veem como líderes natos dessa religião. Mas vamos para as passagens bíblicas, como eu estava mencionando aos irmãos, onde nos é apresentado o Senhor como o próprio pastor de Israel. Um texto muito conhecido, penso que todo mundo conhece, é o Salmo 23. No Salmo 23, dos 4 primeiros versos, Davi, que era pastor de ovelhas, escreve, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Esse é um salmo muito conhecido, Salmo 23, onde Deus é apresentado como o pastor de Davi, como aquele que conduz a vida de Davi. Israel era um povo que lidava com ovelhas, era um povo que cuidava de rebanhos. Por isso a figura é tão comum aqui no Salmo 23. O profeta Jeremias, no capítulo 23, ou o Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, repreende os pastores de Israel, os homens que conduziam o rebanho, os profetas, os líderes de Israel. Nos 2 primeiros versos do capítulo 23, o Senhor repreende os profetas. E no verso 3 ele diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará
diz o Senhor. Essa linguagem dos versos 3 e 4 de Jeremias aparece também em Ezequiel, capítulo 34, Isaías, capítulo 40. Se nós voltarmos ao Salmo, só para os irmãos visualizarem, há muitas passagens, é comum isso no Antigo Testamento, essa figura. No Salmo 78, onde o salmista louva a Deus por todos os seus feitos, pela história do povo de Israel. No verso 52 do Salmo 78, nós lemos: fez sair o seu povo, falando ali da libertação que houve no Egito, fez sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho. 79, Salmo 79, verso 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. E mais um apenas, no Salmo 95, os irmãos visualizarem, verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Essa é a figura comum no Antigo Testamento. Cristo, como os irmãos lembram bem, nessa sessão que estamos estudando, iniciando o final dessa sessão, Cristo está em um ferrenho debate contra os fariseus, contra o povo da antiga aliança, pelo menos naturalmente falando, contra a liderança judaica. Eles conhecem o Antigo Testamento, é uma figura comum no Antigo Testamento, na escritura que eles têm, que eles conhecem, mas como eu disse aos irmãos, o problema dos fariseus da época de Jesus é que eles se veem como seus próprios pastores. Eles se viam como pastores de Israel, por ocuparem um cargo de liderança. Eles se viam os responsáveis pela nação espiritualmente falando. Eles se viam como seus próprios pastores e pior. Eles não apenas se viam como seus pastores e como pastores do povo, mas eles pintavam a figura, eles apresentavam Cristo como um impostor, como um falso mestre, como um falso pastor. Essa é a cena. Eles se autopastoreiam, eles guiam o povo, mas quando se referem a Cristo, se referem a ele como um impostor, como um enganador, como um falsificador, como alguém que não tem autoridade da parte de Deus. Pois esta é a razão pela qual nós temos esses versos aqui no capítulo 10 de João. Nos 5 primeiros versos, Jesus usa então a figura conhecida deles. Eu chamo a atenção para o fato, tanto no verso 1 como no verso 7, quando Jesus explica, ele traz novamente a expressão em verdade, o que contrasta de uma forma tremenda com o discurso dos judeus. Quando Cristo diz em verdade, ele está afirmando que somente ele fala a verdade. Só ele tem a revelação da parte de Deus. O que ele está falando é verdade de fato. Essa é a expressão, ou esse é o significado da expressão em verdade. A figura que Jesus traz é a figura de ovelhas. Para nós não tão comum, né? Mas como disse, já para os judeus essa figura era comum. O que Jesus apresenta é um grupo de ovelhas dentro do aprisco, ou dentro de um curral, e aqui, né, diante dessas ovelhas, Jesus coloca aquele que é ladrão, que é salteador, que é bandido. Um ladrão, um bandido, era aquele, numa figura normal, vamos tirar a cena de ovelha e vamos imaginar a nossa casa, né? Aquele que entra ou adentra a nossa casa e então envida esforços arrombando a casa, ele usa de força e de meios ilegítimos para se apossar daquilo que não é seu. Pois essa é a figura dentro do contexto do pastoreio, de ovelhas. Então há o curral, há as ovelhas, e Cristo traz a figura daquele que é ladrão, daquele que é bandido, daquele que não usa de meios legítimos, mas daquele que usa de força, usa de ilegalidade, para então se apossar daquelas ovelhas. Jesus apresenta ainda uma outra figura dentro desse curral, dentro dessa figura maior, que é o pastor verdadeiro. Jesus diz, o pastor não é como o ladrão. O pastor, ele entra porque o porteiro, né, aquele que é responsável por abrir o curral,
abre o curral, então o pastor entra, ele pega as suas ovelhas, ele conduz as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, porque conhecem a voz do seu pastor, saem livremente daquela porta. Chegando fora daquela porta, o pastor conduz as suas ovelhas, ele dá pasto às suas ovelhas, ele não força as suas ovelhas. Essa é a figura dada por Jesus Cristo. No verso 6, João nos diz que os fariseus, porque eram eles que estavam conversando com Jesus, no verso 40, nós lemos do capítulo anterior, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe acaso também: nós somos cegos? No verso 41, respondeu-lhe Jesus. Jesus respondeu a quem? Aos fariseus. E esses versos do capítulo 10 são continuidade do discurso e do sermão de Cristo iniciado no verso 41. Portanto, Jesus está falando aos fariseus. E esses fariseus não compreendem o que Jesus está dizendo. Mas eles não são, eu pergunto, a nata do judaísmo? Eles não são a melhor parte do judaísmo? Eles não são os líderes da religião judaica? Eles não são conhecedores do Antigo Testamento? Será que eles não conhecem o Salmo 23? Será que eles não conhecem Jeremias, capítulo que eu citei há pouco, capítulo 23 também? Não conhecem Ezequiel, capítulo 34, Isaías 40? Eles não conhecem essa figura? Eles não são a nata do judaísmo? Não são eles os donos do judaísmo? Não são eles os donos da religião? Não são eles a porta por onde se deve entrar para que se encontre com Deus? Não são, não é? Não são. Jesus tem denunciado abertamente e de forma bastante ousada e verdadeira que esses homens não são guias de Israel. Esses homens não são a nata do judaísmo, não. Eles não são o que o judaísmo tem de melhor. Pelo contrário, eles são, na verdade, impostores. Eles são, na verdade, falsos mestres. Eles são falsos pastores. Eles batiam no peito. Os irmãos devem lembrar. Somos descendência, nós somos seguidores de Moisés. Nós somos descendência de Abraão. O capítulo 7, naquela ocasião em que eles ordenaram que soldados fossem prender a Jesus, quando os soldados voltam até eles, a liderança judaica, os fariseus, no final do capítulo 7, eles então perguntaram, os irmãos devem lembrar, verso 45 do capítulo 7, por que não o trouxeste? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Vocês também foram enganados por esse enganador? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades dos fariseus? Vocês são como essa plebe maldita que nada sabe da lei? Assim eles se viam. Para eles, eles eram o bambambam, os bambambãs da religião judaica, mas Cristo nos tem mostrado que não, e agora continua fazendo isso quando explica a parábola, quando explica a figura, quando explica aqui o símbolo usado por Cristo. E ele faz isso de forma extraordinária, porque Jesus, maravilhosa, eu quero dizer, porque Jesus se apresenta como a porta do aprisco. Ele se apresenta como o pastor do aprisco. Ele se apresenta como o verdadeiro condutor e o verdadeiro guia desse povo, que é o povo de Deus, que não consiste apenas no povo judeu, como esses fariseus querem, mas que é composto por judeus e gentios também, como os irmãos vão perceber agora. Vamos por parte. Jesus diz que ele é a porta e que ele é o pastor do aprisco do Senhor Deus. Ele disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Uma pausa apenas aqui. Jesus diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e são bandidos. Eles querem forçar algo. Claro que Jesus não se refere aqui aos verdadeiros pastores de Israel. Claro que Cristo não se refere aqui aos verdadeiros profetas, que eram fiéis à revelação que eles recebiam de Deus e que direcionavam e entregavam a Israel. Mas Jesus está fazendo referência aos falsos profetas, aos falsos messias.
E especificamente, sem dúvida, a esses fariseus. Como eu disse no início, os fariseus se veem como pastores, os fariseus se veem como guias, mas Jesus diz, vocês que vieram antes de mim, vocês são ladrões e vocês são bandidos. Por quê? Porque as minhas ovelhas, as ovelhas do pastor verdadeiro, elas não ouvem os ladrões e os bandidos. E se os irmãos lembrarem do próprio contexto, isso é fato. Vamos lembrar do capítulo 5. O homem que foi curado por Jesus, que estava enfermo, sem poder andar, havia 40 anos. Quando ele é curado, ele ouve a Cristo, mas ele não liga para os fariseus. Essa é a ovelha verdadeira de Jesus Cristo. Essa é a ovelha verdadeira de Israel. Esse faz parte do povo de Deus, mas não deu ouvido aos ladrões e aos bandidos que são os fariseus, os salteadores. Se os irmãos lembrarem ainda do capítulo 8, a mulher adúltera. A mulher adúltera tampouco deu ouvido aos fariseus que a queriam acusar. São ladrões e bandidos dentro do judaísmo, que querem tomar por força aquilo que não é deles. Deus não deu a eles o poder da religião. Deus não deu a eles a porta para que eles fizessem então que outros viessem até Deus. Não, mas eles queriam fazer assim. Eles queriam ser dominadores da religião. E o capítulo anterior, que o presbítero Jonas leu, pedi que lesse todo o capítulo, o cego de nascença foi excluído da religião judaica. A porta dos fariseus, a porta dos judeus, a porta da religião foi fechada para ele. Mas Cristo veio e abriu a porta para ele. Porque Cristo é a porta que abre o caminho até Deus. As minhas ovelhas, disse Jesus, as ovelhas não dão ouvidos àqueles que são ladrões e que são bandidos. Eu estou usando bandido, é a palavra traduzida aqui por salteador, viu? É porque salteador está fora do nosso contexto, para nós é muito mais forte, muito mais evidente a palavra bandido mesmo, que é essa ideia que o texto grego nos dá, e a tradução, por causa da época de João Ferreira, trouxe salteador, mas para nós é um bandido, é aquele que toma posse daquilo que não lhe pertence. Ora, irmãos, se alguém, o que Jesus está ensinando é, se alguém, ou se uma ovelha se aproxima de Deus, se alguém ouve a voz de Deus, isso só ocorre unicamente por meio de Jesus Cristo. É por isso que ele diz, eu sou a porta do aprisco. Eu sou aquele que abre o local, não é? Ou abre a possibilidade de que alguém se aproxime de Deus. Jesus falará desta mesma realidade, em outras palavras, no capítulo 14, no verso 6, texto muito conhecido nosso, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Deus tem um rebanho, nós vimos isso no Antigo Testamento, Deus tem um povo que pastoreia, que alimenta. Poderia gastar muito tempo aqui tentando ilustrar, né, a figura de um pastor de ovelhas, a ovelha, o cuidado que ele mantém, enfim, mas nós gastaríamos bastante tempo. A figura é, Deus cuida do seu povo. E Jesus está dizendo, Deus tem um povo. Agora, só vai até Deus, ou só faz parte desse povo, aquele a quem eu abro a porta. Sou eu que abro a porta e não os fariseus. É isso que Jesus está afirmando aos fariseus. E Jesus ainda se apresenta como o verdadeiro pastor das ovelhas de Deus, porque ele não veio para matar. Ele não veio para matar. No capítulo 8, quem é que quer matar aqui? Quem é o assassino aqui em todo esse contexto? Quem são os assassinos? São os fariseus que querem prender e matar a Jesus. No capítulo 8, naquela luta, né, no versículo 44, Jesus disse, vocês são do diabo, não é? Como é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer o desejo do pai de vocês, porque ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem é o assassino aqui? Quem foi que veio para matar? Vocês estão aqui para me matar, vocês estão aqui para me prender, é isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. O bom pastor, diz Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não vem para matar as ovelhas.
O que os fariseus, irmãos, estão fazendo aqui, quando esculacham o homem que estava enfermo 40 anos, no capítulo 5, que discriminam a mulher adúltera do capítulo 8, que chamam o homem que era cego de nascença e foi curado igual seus pais de mentirosos. Quem são os fariseus aqui, irmão? São falsos pastores, que ao invés de cuidarem das ovelhas, que ao invés de olharem para as ovelhas, eles querem se sobrepor à vida das ovelhas. Eles querem se aproveitar da vida das ovelhas. O que Jesus não quer fazer. Enquanto os fariseus discriminam, injuriam, enquanto os fariseus estão fechando a porta para o reino de Deus, Cristo está chamando pecadores. Cristo está trazendo cego, coxo, está trazendo prostituta para o seu reino. Não é? Perdoando o pecado deles, purificando a vida deles. Jesus diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ou o pastor, ele diz no verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 12 ele diz, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário é aquele que trabalha, que faz o que faz porque ele quer receber dinheiro. Esse é o mercenário. Esse é o mercenário. Quem trabalha só para receber dinheiro é um mercenário. Em qualquer situação, viu, irmão? É por isso que o apóstolo Pedro diz que quando nós servimos a Deus, quando nós servimos aos nossos senhores, lá no contexto dele era senhores, no nosso contexto são os patrões, e trazendo para cá, quando nós servimos aos nossos patrões, nós devemos servir a eles sabendo que temos a um Senhor a quem prestar conta. Não servimos a homens, mas servimos ao Senhor. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala do serviço que nós prestamos a Deus servindo a sociedade. Nós servimos a Deus servindo aos homens da nossa sociedade. O mercenário é aquele que só pensa no lucro. Ele não se dedica a mais do que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer está feito, acabou, eu vou fazer. Não há nenhum esforço da parte dele, porque ele é mercenário. O mercenário não tem preocupação com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar, que é o caso do ladrão e bandido aqui no contexto das ovelhas. O mercenário via as ovelhas, mas não queria cuidar delas, não queria saber da necessidade delas, mas ele abandonava quando o lobo vinha. E Jesus está, volto a dizer, esse é o contexto que nos ajuda a entender o que Jesus quer dizer. Ele não. Ele vem para dar vida ao seu povo. Ele vem para dar vida e vida em abundância. Ele vem para conceder acesso a Deus. Ele não é como um mercenário que não está preocupado com a ovelha. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus, como ele tem mencionado aqui. Ele dá a vida pelas ovelhas e ele conhece as suas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Vejam, Jesus diz, eu não sou mercenário, vocês são mercenários. Claro que eu estou parafraseando aqui, mas essa é a ideia. Eu cuido das ovelhas, porque eu conheço as minhas ovelhas. Numa outra ocasião, o que Jesus afirmou aos fariseus, vocês julgam segundo a aparência. Só o que vocês veem. Eu não, eu julgo com a justiça verdadeira. Porque quando eu julgo com o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. A minha obra é a obra do meu Pai. A obra do meu Pai é a minha obra. Eu trabalho junto com Ele. Eu sou verdadeiro. Ele é verdadeiro. Não é? Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus sabe que o homem que não podia andar foi curado. Que a mulher adúltera, que o cego de nascença são ovelhas do seu aprisco. São ovelhas que são cuidadas pelo pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo. Mas quem são essas ovelhas, irmãos? A que ovelhas Jesus se refere? Eu estou aqui me referindo a essas 3 ovelhas apresentadas aqui nesse contexto, né, de objeção. O homem curado, ali no capítulo 5, a mulher adúltera e o outro homem curado no capítulo 9.
Mas à luz de toda a revelação, para nós não gastarmos muito tempo no Antigo Testamento, permanecemos em João, a verdade é que a Bíblia nos mostra que as ovelhas do aprisco do Senhor Deus, as ovelhas do aprisco do bom pastor, que é Jesus Cristo, são todas aquelas pessoas eleitas por Deus antes da fundação do mundo, que Deus arrebata, ou arrebanha, melhor para usar o termo aqui, arrebanha para si. Então, por isso Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço a meu Pai, assim como eu conheço a meu Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas. O objetivo, então, é que eu venha arrebanhar as ovelhas, aquelas que Deus me deu, a mim, o bom pastor. Vejam como Jesus se refere a isso no capítulo 17. No verso 6, quando Jesus está orando a Deus Pai, ele diz a Deus, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, ou seja, não por aqueles que não são meus, que tu não me deste. Eu não rogo por eles, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus está dizendo, tu, Pai, me deste um número de pessoas, e é por esses que eu rogo. Foi para esses que eu vim. Eu vim para arrebanhar, eu vim para unir, porque eu e tu somos um. E assim como somos um, então aquilo que tu me deste, são um comigo também, que são um contigo também. Ainda no capítulo 17, verso 20, não rogo somente por estes, veja, na oração sacerdotal ainda, Jesus dizendo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o plano de Deus. Nós temos aprendido isso nas exposições do Antigo Testamento nos cultos no domingo pela manhã, né? E temos acompanhado desde Gênesis como o plano de Deus é unir um povo só. Deus quer unir um povo. Antes da fundação do mundo, Deus idealizou esse projeto. Ele tem um povo a salvar, um número de homens e mulheres dentre a humanidade decaída que ele toma para si, que ele arrebanha para si. O objetivo do pastor de Israel, que é Jesus Cristo, o bom pastor, então, irmãos, é unir, à luz do que nós lemos em João 17, é unir todas as ovelhas de Deus. Todas elas. E aqui em João 10, que estamos estudando, Jesus revela que outras ovelhas não fazem parte do grupo dos judeus. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está falando a quem? Aos fariseus. Ele está dirigindo a sua palavra a quem? Aos judeus. Ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus vem dizendo, ele é a porta, não o judaísmo. Não é o judaísmo que é a porta para Deus. Jesus está enfrentando os judaizantes. Jesus está se opondo à religião judaica. Com que base eu afirmo isso? Com tudo que nós temos aprendido. Na exposição de João e na exposição de Êxodo, por exemplo. À luz do que o autor aos Hebreus nos afirma. À luz do que as epístolas de Paulo nos afirmam. Que há um povo, e eu vou fazer referência a outros textos
aqui. Eu dizia, o bom pastor de Israel, eu estou aqui nessa ocasião, não é? Vamos nos localizar aqui, como se nós estivéssemos ouvindo, como João, testemunho ocular, o debate. Jesus e os fariseus. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Não são vocês, não é a religião de vocês. É isso que Jesus está afirmando a eles, aos fariseus hipócritas. Né? Os fariseus que tinham a capa de piedade. Os judeus que eram hipócritas. Os judeus que queriam extorquir o povo. Os judeus que queriam se aproveitar daqueles homens para que a sua religião, para que seu status religioso, social, político, permanecesse ali intocado. Eles não estão preocupados com o bem do cego, eles não estavam preocupados com a mulher adúltera, eles não estavam preocupados com um homem que não caminhava havia 40 anos, eles não estão preocupados com aqueles que não fazem parte do povo judeu, eles não estão preocupados porque o povo que não é judeu para eles é um povo menor, é um povo que não tem direito nenhum à presença de Deus. Jesus está dizendo, eu sou a porta, não é o judaísmo. Eu sou o bom pastor, não são vocês, os fariseus. As palavras de Jesus, aqui no finalzinho dessa sessão, elas são escatológicas, porque falam da sua morte. E vejam que a morte de Cristo não depende da vontade humana. Então esses judeus não têm poder na religião, eles não têm poder de pastorear o povo de Deus, e eles não têm nem poder de matar Jesus como eles pensam ter. Jesus diz no verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus está dando aqui o golpe final, não é? Porque depois haverá dissensão da parte dele, e a sessão dos judeus, e a sessão será encerrada, para então Jesus ir a Betânia para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Jesus está então deixando claro, não é o judaísmo, não são os fariseus, eles não têm poder de nada, eles não têm poder algum, porque Deus entregou todo o poder a um homem só, que é o Cristo, a quem eles estão acusando de ser malfeitor, de ser bandido, de ser ladrão, de ser mentiroso, quando na verdade eles o são. Por que Jesus fala da sua morte, irmãos? Porque é pela morte de Cristo que todos os eleitos de Deus são reunidos em um só povo. É só por meio da morte de Cristo que todos os eleitos de Deus são reunidos em um só povo, cumprindo-se assim a profecia de Isaías. Isaías capítulo 56. No capítulo 56, o profeta Isaías fala da vocação dos gentios, aqueles que não fazem parte de Israel. No verso 6 do capítulo 56 de Isaías, nós lemos, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também, diz o Senhor, os levarei a meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. A linguagem, obviamente, é simbólica. Nós não podemos ler literalmente o sábado, não podemos ler literalmente os holocaustos. Hoje pela manhã nós vimos que não era esse o plano de Deus. Deus estabeleceu o holocausto como uma parte cultica no Antigo Testamento, o povo de Israel, ali no Antigo Testamento, a sua igreja no Antigo Testamento, mas tudo isso, à luz de todo o Novo Testamento, especificamente aos Hebreus, é sombra de uma realidade espiritual maior. Então, quando o profeta Isaías menciona a congregação dos gentios, juntamente com Israel, quando ele usa a linguagem, esses que também observarão o sábado, esses que também trarão holocaustos, sacrifícios a mim, à luz do Novo Testamento, são todos aqueles que confiam no Deus de Israel, no Deus verdadeiro.
São todos aqueles que querem obedecer ao Deus de Israel, que instituiu um dia santo para ser adorado, que instituiu um modo pelo qual ele pode reconciliar o homem, não é? Que é pelo sacrifício vivo de Cristo, como vimos hoje pela manhã, para o qual apontava os holocaustos do Antigo Testamento. O profeta Isaías vê, então, a reunião de judeus e gentios, todos crendo em um só Deus, adorando o único Deus, servindo o único Deus, por meio do sacrifício que Deus mesmo instituiu, que à luz do Novo Testamento é o sacrifício vivo de Cristo, o nosso Senhor. Ah, pastor, mas parece que isso está muito forçado aí. O texto está muito forçado, está faltando alguma coisa. Pois bem, então vamos ver qual foi a compreensão de Pedro. Pedro, o apóstolo, judeu, e judeu de carteirinha, né? Como iríamos dizer aqui no nosso contexto. Judeu mesmo, ferrenho. Aquele que não queria nem papo com os gentios. Mas o que Jesus faz com Pedro, o que o Senhor, né, com o seu Espírito, Jesus faz com Pedro no capítulo 10 de Atos. Dá uma visão a ele, um lençol, os irmãos conhecem a narrativa, cheio de alimento impuro, e o Senhor diz, Pedro, pega tudo isso e come. Mata e come. Não, Senhor, eu não posso comer. Eu sou judeu. Eu não posso me contaminar com o que é impuro. E o Senhor então revela a Pedro que aquilo é uma figura, aquilo é um recurso que Deus está usando para que Pedro leve o evangelho aos gentios, para que os gentios também ouçam a verdade de Deus. E ouvindo a verdade de Deus, crendo na verdade de Deus agora por meio de Cristo, que é o assunto da pregação de Pedro, o apóstolo, que era o pastor, não é? Que era o pastor aqui do povo, que nós vamos encontrar isso no final do Evangelho de João, quando Jesus chama Pedro, diz, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então, cuida do meu rebanho. Pastoreia o meu rebanho, Pedro. E Jesus ordena que ele pastoreie. Pois a este Pedro, ao pastor Pedro, o Senhor Jesus revela. E qual é a compreensão de Pedro em Atos 10, no verso 34? Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, anotem isso aí, risquem isso aí, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então não tem mais judaísmo. Então não tem mais religião judaica que seja permanente. Porque agora em qualquer nação. Nós não vemos isso em João capítulo 4, quando Jesus disse à mulher samaritana, olha, não mais em Jerusalém, não mais em Samaria. Mas Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O lugar agora é o de menos. Quando o Senhor dá a visão a Pedro em Atos 10, mostra, Pedro, a religião judaica passou. Agora é Cristo. É o Evangelho, as boas novas têm que ser levadas a todo o mundo. Jesus tinha ensinado isso durante o seu ministério terreno. Ele deu essa ordem aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Pedro foi ensinado acerca dessa realidade de que o bom pastor quer reunir todas as ovelhas de Deus, compostas, eu repito, de judeus convertidos a Cristo. Não é judeu por ser judeu. Judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. Ainda, só para reforçar o que eu estou afirmando, irmãos, Paulo se refere a essa realidade quando escreve aos Efésios. Os irmãos podem abrir Efésios capítulo 2. Vejam que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Efésios gentios, não judeus. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, diz Paulo aos Efésios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação dos gentios. Essa era a nossa situação quando vivíamos na ignorância da revelação de Deus. Paulo continua os Efésios e diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, ele está falando aqui de Israel, gentil, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que nos
para que nos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o Espírito. Assim, diz Paulo aos Efésios e diz a nós, gentios, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não é? Vejam como Cristo está dizendo, olha, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, sou eu que venho unir, eu e o Pai somos um. Eu conheço as minhas ovelhas. Deus, Pai, me deu as minhas ovelhas, para que nós sejamos um só. Porque eu e ele somos um. E queremos então que o povo seja um conosco. Jesus, irmãos, é a porta da salvação a pecadores. Essa é a nossa lição desses 18 primeiros versos. Jesus, só ele, é a porta de salvação a pecadores. Essa sessão toda nos mostra isso. Deus mesmo designou o seu Filho para que homens e mulheres fossem congregados como ovelhas do seu curral. Por isso, desde o Antigo Testamento, foi naquele momento da história, naquele local, na Palestina, que Deus se revelou a um povo que cuidava de ovelhas, um povo que tinha um trabalho de pastoreio. E Deus usou essa linguagem toda para revelar a sua vontade. Quando nós chegamos no Novo Testamento, ainda nos Evangelhos, ainda estamos nesse mesmo contexto, porque Jesus está em Jerusalém. Jesus está dirigindo as suas palavras em João aos fariseus. É o mesmo contexto. Daí a linguagem de Cristo, de pastor e de ovelhas. Mas como nós vimos aqui, Jesus é a porta. É Jesus que conduz as ovelhas a Deus, que é o pastor, que é ele mesmo, como nós vimos aqui. Quando Jesus afirma que ele é a porta, no contexto em que nós estudamos, ele está dizendo que não há outro modo, não há outro caminho, não há outra porta que conduza homens a Deus. Por isso eu disse durante o sermão, nem judaísmo conduz homem a Deus. Eu sei que há confusão nas religiões. Eu sei que há muitos dos evangelhos que ainda são judaizantes. Eu sei que alguns ainda acham que a porta para ir até Deus é Israel. Mas não é. A porta para ir a Deus é uma só. É Cristo. É Jesus Cristo, que Paulo disse aos Efésios que veio abolir a parede. Ele destruiu a separação de dois povos. Não há mais dois povos. Não é? Como havia gentil, judeu e gentil. Não. Agora é um povo só. Os que creem em Cristo. Os que andam na pisada de Abraão, como nós já estudamos aqui. Paulo afirma quando escreve aos Gálatas. Jesus é a porta da salvação a todos os homens, é a única porta. E a outra lição óbvia, clara, é que Jesus é o bom pastor do seu povo. O que significa que é o nosso Senhor quem cuida de nós. É quem realmente cuida de nós. É quem realmente nos alimenta, nos nutre, nos protege. É Ele quem cuida da nossa alma. Muitos dos comentaristas aplicam essas verdades aos pastores de igrejas. É verdade, pode ser aplicado, sem dúvida nenhuma. Em Jeremias 23, em Ezequiel, há uma repreensão da parte de Deus aos falsos pastores de Israel. E, obviamente, que olhando para Cristo, nós aprendemos acerca do pastoreio também. Mas eu penso que nós fugiríamos da lição que é mais importante, mais bela e real, que Cristo é o pastor, é o bom pastor. O bom aqui não é só um adjetivo, não, irmão. Como nós dizemos, fulano é um bom pastor, aquele é um mais ou menos, não é um bom, não. Essa palavrinha grega aqui traduzida por bom aponta para a excelência, para a magnitude e para a totalidade do bom pastoreio de Cristo. Não está apenas adjetivando o pastor, mas está apontando para a sua excelência, aquele que é único. É o único pastor do povo de Deus.
É Cristo quem conduz a nossa alma. É Cristo quem nos alimenta. É Cristo quem nos sustenta. É Cristo quem nutre a nossa alma, irmãos. Ele deu a sua vida por nós. Ele disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a toma de mim. Eu a dou espontaneamente porque eu vou reassumi-la. Ele deu a vida por nós. Ele é o nosso bom pastor. Por isso nós devemos louvar ao nosso bom pastor, como nós faremos agora, e como ordena o Salmo 100. Que ali nós lemos o Salmo 100, que é uma chamada à adoração, e eu quero ler com os irmãos esse Salmo, de pé, vamos ficar de pé. Eu quero ler com os irmãos a uma só voz esse Salmo 100, que nos chama à adoração ao nosso pastor, que é Jesus Cristo, e depois, presbítero Zaine vai escolher um hino cântico para nós louvarmos ao Senhor. Salmo 100, irmãos, é um convite à adoração ao pastor da nossa alma, que é Jesus Cristo. Leiamos, irmãos, Salmo 100 a uma só voz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Ainda de pé, vamos cantar. Livro de Cânticos, número 29.